Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a amada igreja e a você que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Vou tomar uma aguinha aqui. É sempre uma alegria estarmos reunidos para bendizer ao nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, pelos feitos que Ele tem feito através de nós, pelas experiências vividas, por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado a cada dia. O tema da nossa mensagem desta noite é um tema relevante, interessante. Qual o valor de uma vida? E o texto para a nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o homem da mão atrofiada, mirrada, ressequida. Essa é a base para a nossa meditação nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Eles observaram Jesus de perto para ver se o curaria o homem no sábado, procurando motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, suplicamos a Tua bênção, que o Senhor esteja operando de uma forma poderosa em nosso coração, que a Tua palavra possa encontrar em nós corações sedentos, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A igreja estará sentada. Meus amados irmãos, como nós já falamos um pouquinho da nossa introdução, qual é o valor de uma vida? E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, e principalmente neste contexto que nós lemos aqui, que fala de uma experiência de um homem que alcançou uma cura, uma bênção para a sua vida, mas toda a lição, que Jesus nos ensina, ela tem algo pedagógico a nos ensinar. Ela sempre tem algo para falar ao nosso coração. E é a forma que Deus ele trabalha em nós, e é a forma que o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas. Quando nós olhamos o contexto desse capítulo 3, nós começamos a entender o que estava acontecendo, qual era a cena, qual era o momento, quais eram os personagens que a palavra nos fala nesse momento. E começamos a observar nesse contexto, falando sobre sinagoga, sobre o sábado judaico e sobre este personagem tão interessante que era um homem da mão mirrada. Para entendermos um pouquinho, meus amados, o que era sobre o contexto bíblico, o porquê aconteceu esse fato, as sinagogas eram um lugar que foi criado para como se fosse um centro educacional para que a palavra do Senhor fosse ensinada ali. E era costume de Jesus sempre estar nas sinagogas. A finalidade das sinagogas era instruir, para que aqueles que estivessem ali fossem instruídos na lei de Deus.
E nós começamos a observar outra figura, que é o sábado. O porquê do sábado? O porquê do questionamento aí dos fariseus, dentro do contexto que nós lemos. O sábado para os judeus era, conforme Êxodo, capítulo 20, verso 8, o sábado era algo que Deus tinha instituído para guardar o sábado. Mas os fariseus ali, os saduceus, eles não compreenderam bem o que era guardar o sábado, o que realmente Jesus estava falando naquele momento, o que Deus ele tinha instituído no passado. Então, através disso, além das leis de Deus do passado, do Velho Testamento, eles inseriram 39 atividades para que aquele que fosse judeu, de alguma forma, eles não viessem a trazer dificuldades. Eram atividades que não deixavam o homem, como esse texto que nós lemos, salvar um homem ou fazer o bem. E esse era um grande questionamento de Jesus, através do texto que lemos. E a outra figura interessante, meus amados, que nós lemos aqui nesse texto é o homem da mão mirrada. Naquela época, uma pessoa deficiente, e o texto aqui não fala qual era uma das mãos, mas o Evangelho de Lucas, ele dá detalhes, por ser Lucas um médico, ele dá detalhes o que era a mão direita, que era atrofiada. E por acaso, por isso que é bom conhecer a palavra do Senhor. Por acaso eu fui ver um documentário aí ontem, dentro desse tema aqui, e a mão atrofiada era a esquerda. E, na verdade, a mão atrofiada era a direita. É por isso que é importante conhecermos a palavra do Senhor, para não sermos enganados com a mentira. Então, naquela época, meus amados, a pessoa deficiente, ela tinha que viver de esmola. Ela vivia uma vida de desprezo, de rejeição na sociedade. Ela ao perder o movimento das mãos, ela perde o direito civil, o direito social, familiar, religioso. Era tão grave a situação, meus amados, que quando uma pessoa cometia um crime dentro do Império Romano, eles amputavam a mão direita, como se aquela pessoa ela saísse do convívio social das pessoas. Então, os irmãos observem o quão difícil era para este homem estar nessa condição. E segundo alguns comentaristas, este homem ele foi colocado lá de propósito pelos fariseus, porque na sinagoga não poderia entrar pessoas com nenhuma deficiência, porque eles acreditavam que aquela pessoa ela carregava uma maldição hereditária ou que aquela pessoa cometeu algum crime. Então, certamente, aquele homem foi colocado ali na sinagoga pelos fariseus para ver a reação de Jesus. Porque dentro da lei dos fariseus, você não podia fazer nada no sábado, nem salvar uma vida. E interessante, meus amados, quando nós lemos o tema desta noite, qual o valor da vida? Qual o valor da vida do homem? E quando nós começamos a meditar nesse tema, isso traz para nós algo que Deus ele tem nos dado. A valorização que Deus tem dado ao homem. Infelizmente, o valor de uma vida na sociedade que vivemos, na violência, muitas vezes o valor de uma vida é um celular. As pessoas perdem uma vida por causa de um celular, por causa de um dinheiro, de um bem. E na nossa vida, naquilo que é o contexto nosso que vivemos, há dois tipos de religiões no mundo. A religião da vida e a religião da morte. A primeira, ela tem a finalidade de adorar a Deus.
A primeira, ela tem a finalidade de adorar a Deus e salvar o homem. A segunda, que é a religião da morte, ela é prisioneira dos ritos e escraviza as pessoas com seus ritos, com os seus preceitos, com seus conceitos. A religião da vida, ela adora a Deus e o homem. Porque o grande mandamento do Senhor, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A religião da vida, ela ama a Deus e ama os homens. A religião da morte, ela se centraliza em regras e oprime os aflitos. Para os fariseus, meus amados, como lemos aqui, a religião era um ritual e consentia em apenas obedecer leis e normas que eles mesmos tinham criado, porque eles não estavam defendendo a palavra de Deus, eles estavam defendendo os seus ritos, as suas normas, aquilo que eles colocaram ali. Então, para Jesus, era servir a Deus e ao próximo. E Jesus nos ensina que Ele é a verdadeira religião viva. Ele é a verdadeira religião que gera vida na vida do homem. E interessante, meus amados, que durante o ministério de Jesus, ele nos mostra na sua palavra que ele tinha 3 compromissos interessantes. Quais eram os compromissos de Jesus? Primeiro, era estar na sinagoga. Jesus tinha o costume de estar na sinagoga. E durante os evangelhos aqui, se nós lermos, houve 7 operações de milagres em sinagogas. Porque Jesus, ele gostava, ele tinha prazer de estar na sinagoga, apesar da religiosidade que havia naquele local. Mas ele não deixava de exercer aquilo que ele vinha buscar, que era salvar o homem dos seus pecados e delitos. E quando nós começamos a entender, meus amados, que Jesus gostava de estar na sinagoga, e infelizmente hoje, na sociedade que vivemos, há uma tendência muito atual, e que está crescendo todos os dias, que se chama os desigrejados e os crentes virtuais. E é uma tendência que está crescendo a cada dia. As pessoas, elas não têm mais o prazer de estar na casa do Pai. Como disse Davi, alegrei-me, como disse, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, meus amados, há uma tendência, nos nossos dias, desses desigrejados ou crentes virtuais, eles não querem. Eles acham que não precisam estar na casa na presença do Senhor e vivem um cristianismo sem igreja. E muitos têm abandonado a fé e caminhado sozinho. E os argumentos que eles usam, meus amados, são interessantes. Aqui eu citei alguns aqui. Eles levantam a bandeira dizendo que, diante das situações que nós vivemos no evangelho atual, é melhor ficar sozinho dentro de casa, ouvindo uma mensagem. Esta é a bandeira que eles levantam. A outra bandeira que eles levantam é que Cristo não deixou nenhuma religião, nenhuma igreja organizada, institucional. Outro argumento que eles usam é que a igreja verdadeira não precisa de templo. Não precisa de cultos regulares, não precisa de tesouraria, não precisa de pastor, não precisa de hierarquia, não precisa de oferta, não precisa de dízimos. Esses argumentos, meus amados, são muito superficiais diante da grandeza que a palavra nos ensina. E as pessoas que argumentam isso, elas argumentam porque elas não querem ser pastoreadas. Elas não querem ser doutrinadas, elas não querem se arrepender dos seus pecados, elas não querem confessar, elas não querem viver uma vida de santidade ao Senhor,
Porque nós precisamos, como servo de Deus, estar na presença de Deus. Jesus tinha prazer em estar na sinagoga, e é por isso que houve este milagre maravilhoso na vida deste homem. O argumento dos desigrejados, que eu até já ouvi há poucos dias, uma pessoa virou para mim e falou assim: eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos Assembleia dos Justos. Nós somos congregação. Nós somos apenas um membro no corpo de Cristo. Então, meus amados, os desigrejados, eles querem, de alguma forma, né, através de seus conceitos, num texto isolado, dizer que eles têm a razão. Como os fariseus aqui criaram ritos dentro, né, do seu contexto para não abençoar ou não fazer algo no sábado. Esse é o argumento dos desigrejados. Mas o que a Bíblia nos ensina, apenas para os irmãos entenderem. A Bíblia nos ensina, meus amados, que a igreja ela foi edificada quando Jesus falou com Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela foi fundada sobre esta verdade. A igreja, Jesus institui também e chama os discípulos para ter disciplina. Jesus também ensinou em Mateus 18 que os discípulos devem proceder com os irmãos quando caem em pecado, porque eles precisam de arrependimento. A igreja apostólica, ela elaborou as primeiras declarações de confissão de fé. Há vários textos bíblicos. Jesus também falou aos seus discípulos que eles tinham que se reunir regularmente para comer e beber o pão em memória dele. E Paulo foi o maior plantador de igreja. Foi um homem que foi usado de uma forma poderosa. Então, como Jesus, ele gostava, ele desejava estar na sinagoga, nós também, como igreja, nós precisamos estar na presença de Deus. Porque é neste lugar que Deus fala ao teu coração. Em segundo lugar, meus amados, o ministério de Jesus ele estava pautado no ensino da palavra. Ele veio pregar o evangelho, porque a sua palavra é a verdade. A palavra é espírito e vida. A palavra ela testifica de Jesus. A palavra liberta o homem do pecado. Então, dentro do ministério de Jesus, o desejo que ele tinha de estar na casa do Pai, mas também ele era um pregador do Evangelho, ele era um anunciador de boas novas. E a igreja ela foi estabelecida neste tempo para também anunciar que Jesus Cristo é Rei. E Ele está no meio da igreja, e Ele está no nosso meio, e Ele opera milagres e maravilhas. Ele conduz a igreja conforme a sua palavra. Em terceiro lugar, meus amados, dentro do ministério de Jesus, Ele socorre o necessitado. Foi exatamente o que nós vemos aqui nesse texto. Ao entrar na sinagoga, um homem com a mão ressequida estava lá. Ele está pronto para atender o necessitado. Jesus, ele não apenas ensinava a palavra, mas ele também socorria os aflitos. Ele não via apenas as pessoas como auditório, mas sim como pessoas que precisavam de um socorro, de uma bênção para a sua vida. Interessante, meus amados, quando Jesus entra naquela sinagoga, ele encontra duas classes de pessoas. Primeiro, o homem da mão mirrada, da mão atrofiada, era o necessitado. Era um homem doente, machucado pela vida. Era um homem que precisava de uma bênção.
E muitas vezes, meus amados, nós estamos nessa condição. Muitas vezes estamos com as mãos mirradas, atrofiadas. E muitas vezes essa deformidade, ela é emocional. Muitas vezes é uma situação que eu estou vivendo dentro do meu lar. Muitas vezes são traumas que vivemos na nossa vida, que elas trazem uma tristeza interna no nosso coração, que precisam de uma intervenção de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, meus amados. Nós precisamos de uma intervenção divina todos os dias. Nós precisamos confessar a Deus que somos necessitados. Nós precisamos confessar a Deus que somos pobres e miseráveis, que precisamos desta graça, deste amor insondável, deste amor que não se pode medir. Nós precisamos deste Deus a cada dia, para que Ele possa curar os nossos traumas internos. Nós precisamos ser curados todos os dias. E a segunda classe que Jesus encontrou naquele lugar foi os céticos, os fariseus. Eles estavam ali apenas para observar. Eles não estavam preocupados com o necessitado. Eles eram fiscais da vida alheia. Eles queriam, de alguma forma, encontrar um motivo para acusar Jesus de quebrar a lei e levá-lo à morte, à perseguição. A grande finalidade ali era essa, é levar Jesus a viver essa dificuldade. Eles eram acusadores, não eram adoradores. Há uma diferença muito grande, meus amados, daquele que é o religioso, mas daquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aquele que está comprometido com a palavra de Deus. Estes homens, meus amados, eles não estavam ali para adorar a Deus. Eles estavam ali apenas para julgar. Eles foram ali para criticar. E, infelizmente, nos dias atuais, há pessoas ainda que lotam igrejas e não vão para adorar, mas vão buscar a Deus para os seus benefícios próprios, para uma cura, para uma bênção, para uma situação. Não que Deus não opere isso, meus amados, mas a maior bênção de estarmos aqui é adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Esse tem que ser o nosso maior sentimento. Muitos vão na igreja e saem libertos, salvos, perdoados, mas muitos entram e saem pior do que entraram, porque precisam de libertação. E quando falamos o que vale a vida, qual o valor da vida? Então, qual era o valor da vida para os fariseus naqueles dias? Eles não valorizavam, eles queriam, davam valor aos rituais. Eles estavam preocupados em guardar o sábado. Os fariseus estavam apenas buscando a oportunidade de acusar Jesus, de proteger as suas leis. É importante enfatizar, meus amados, que o zelo dos fariseus não era pela palavra, mas ela era pelos rituais, era por aquilo que foi fabricado por eles mesmos. Então, antes de defendermos as nossas tradições, precisamos nos perguntar. Então, se os fariseus aqui tivessem feito uma autoanálise a si mesmo, dizendo assim, bem, eu estou defendendo aqui as minhas tradições, os meus ritos, mas para que eles servem? Será que eles servem para os propósitos de Deus? Será que eles revelam o caráter de Deus?
Será que é que os meus ritos ajudam as famílias a entrar no reino de Deus? Ou, muito pelo contrário, os afastam da presença de Deus? Será que as minhas tradições que eu defendo tanto, elas têm raízes bíblicas? Então, os fariseus, eles estavam defendendo as suas tradições, mas não tinham os propósitos que nós citamos aqui. E nós precisamos entender isso. Então, eles davam apenas a aparência de verdade, mas estavam apenas julgando a Jesus naquele local. Então, meus amados, eles davam mais valor ao animal do que o ser humano. Os fariseus haviam perguntado a Jesus, era lícito curar no sábado, quando diz lá em Mateus 12:10? E Jesus responde, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cai numa cova, não fará de tudo para se esforçá-lo e pegá-la? Quanto vale mais o homem do que a ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então, para os fariseus ali, meus amados, a ovelha era mais importante do que a vida. Eles estavam valorizando mais os animais do que o homem. Mas para Jesus, quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale uma vida para Jesus? Uma vida para Jesus, meus amados, ele vale muito mais do que o legalismo dos homens. Como nós falamos, nos 4 evangelhos são relatados 7 casos de curas milagrosas no sábado. Porque a preocupação de Jesus não é com o legalismo. A preocupação de Jesus é com o necessitado. Não é diferente hoje. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, com o coração voltado a Deus, e Ele conhece a tua aflição, Ele conhece a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, e Ele vai ao teu encontro. Deus, Ele está preocupado com o homem. Ele está preocupado em trazer ao homem uma experiência maravilhosa. Ele está preocupado, meus amados, em trazer ao homem aquilo que ele tem de melhor para ele. Porque a vida vale mais do que sua própria vida. Porque Jesus, através do seu amor eterno, Ele nos amou de uma forma tão intensa que se deu por nós, sendo nós ainda não merecedores deste amor. Ele foi perseguido, açoitado, cuspido, humilhado, crucificado, suportou a cruz pelos nossos pecados. E quando nós começamos a meditar nesse texto, meus amados, quais os métodos que Jesus usou para curar aquele homem? Em primeiro lugar, Jesus não estava apenas presente na sinagoga, mas Ele estava examinando os corações naquele lugar. Meus amados, Jesus, Ele está examinando cada coração nesta noite. Ele está examinando o nosso coração, quais as intenções do nosso coração, se elas são verdadeiras, se elas são fiéis a Deus, se elas motivam o nosso coração a buscarmos ao Senhor. Ele está aqui sondando. Ele encorajou aquele homem, meus amados, publicamente a assumir a sua condição. Quando Jesus mandou ele ir para o meio, ele estava não humilhando aquele homem, mas sim, ele estava ali para mostrar a sua condição. E muitas vezes nós precisamos nos colocar diante de Deus publicamente,
para falar: Senhor, está aqui a minha vida. Senhor, está aqui os meus anseios, Senhor. Está aqui as minhas dores, Senhor. Senhor, aquilo que está escondido no meu coração, aquilo que eu estou vivendo, Senhor, está aqui na Tua presença, Senhor. Jesus, meus amados, aquele homem, antes da cura, ele precisou assumir a condição de doente. E muitas vezes nós temos que confessar, quando aqui fala que aquele homem foi para o meio, Jesus o convidou para o meio, ele estava dizendo: você precisa confessar ao Senhor as suas dores, as suas aflições. E era exatamente isso que Jesus estava falando. Não se esconda com os embaraços da vida, saia do anonimato. Reconheça a sua necessidade publicamente. Em terceiro, ele encorajou o homem da mão atrofiada a vencer os seus complexos. Aquele homem, ele tinha vergonha. Aquele homem, ele tinha complexo de inferioridade. Ele tinha vergonha do seu corpo. Ele trazia traumas na sua vida. Ele vivia se escondendo as suas emoções amassadas, a sua autoestima derrotada. Em quarto lugar, ele encorajou o homem da mão atrofiada a exercitar a sua fé. Então, quando Jesus disse: estende a mão, o médico Lucas nos informa que aquele homem estava com a mão ressequida. Aquela era uma causa perdida, mas através da palavra de Jesus, aquele homem foi curado. Meus amados, o que vai mover o teu coração, o que vai mover o meu coração, o que vai curar os meus traumas, as minhas dores, as minhas aflições, o que vai curar é a palavra de Deus. A palavra de Deus curou aquele homem, ele exercitou a sua fé. Aquele homem, ele recuperou a sua autoestima. Jesus tem poder e autoridade para sondar os corações. Meus amados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua operando nos nossos dias. A sua palavra tem a mesma autoridade. Talvez entramos nesse lugar com o nosso caráter, com a nossa vida emocional, com os nossos relacionamentos ressecados, com os nossos casamentos, muitas vezes com dificuldade, mas creia que Jesus pode operar um milagre. Jesus pode operar um milagre nas nossas vidas. A obediência, meus amados, daquele homem, ela produz milagres. Esse episódio na sinagoga revela duas reações, dois auditórios, duas atitudes, dois resultados. Naquela sinagoga, naquele culto onde Jesus ensinou, naquele lugar, um homem ele saiu curado. E os escribas deixaram aquele lugar cheio de ódio, de inveja. E para nós concluirmos essa mensagem desta noite, meus amados, para fecharmos essa mensagem, fazemos uma pergunta a você nesta noite. Quem é você neste episódio? Qual é a tua condição hoje? O que está no teu coração? Você é o homem da mão atrofiada? Ou um crítico fariseu? Você é um necessitado? Ou você é um julgador? Então a grande questão hoje, meus amados, é como nós sairemos daqui nesta noite. Quando Jesus entrou naquela sinagoga, havia aqueles dois grupos de pessoas. Os céticos, os religiosos, eles saíram enfurecidos. Mas o homem, ele saiu curado,
perdoado e saiu salvo. Se por acaso nós estamos nessa condição, a primeira coisa que você deve entender é que você está no lugar certo. Jesus tem poder para curar os nossos traumas. Jesus tem poder para transformar a nossa vida. Jesus tem poder para mudar aquilo que está deficiente no nosso caráter, na nossa vida emocional. Então, se eu estou neste lugar, eu não posso sair como o crítico fariseu, porque o fariseu não se arrependeu, não expôs a sua necessidade, mas eu tenho que sair como aquele homem da mão mirrada. Eu preciso sair curado, perdoado e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A igreja estará de pé, vamos louvar o Senhor.